Gente, olá. Hoje não começar a falar com vocês sobre leis ponderais. As leis ponderais são interessantes porque elas regem as reações químicas que concernem que as massas. Por exemplo, a lei de Lavoisier rege o balançamento da equação química. A lei de Proust, as proporções entre os elementos que constituem a substância ou composto. A lei das proporções múltiplas, a lei do cidadão chamado Dalton, ela se refere exatamente à formação de compostos a partir de um mesmo elemento, ou de dois elementos iguais, fixando a massa de um. E a última lei, a lei das proporções recíprocas, se refere exatamente ou dá origem ao que nós chamamos de número de equivalente grama e número de equivalente grama, ou seja, a lei de equivalência. Então, vamos começar hoje aqui com vocês, falando da lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Lavoisier diz o seguinte, que a gente tem a soma das massas do reagente igual a soma da massa dos produtos. Observe o seguinte aqui, eu tenho carbono, 3 gramas, oxigênio, 8 gramas, formando gás carbônico, você tem 11 gramas, então veja que 3 mais 8 é igual a 11. Então tem 11 no primeiro membro, tem 11 no segundo membro da equação. Então o que diz a lei de Lavoisier? Que ele é o pilar do balançamento da equação química, como mencionei anteriormente. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, é 2 vezes 2. Aqui tem um do lado do oxigênio que a gente não está vendo. 1 vezes 2 é 2 oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio e 1 e 2 oxigênio. Então, do lado de cá, nos reagentes, eu tenho 4 hidrogênio, 2 oxigênio. Nos produtos, eu tenho 4 hidrogênio, 2 oxigênio. Isso aqui é o balançamento da equação. Mas vamos ver a conservação das massas molares. Então, vê lá, aqui eu tenho 1 grama por mol do hidrogênio, como eu tenho 4, fica 4 gramas por mol. Eu só tenho 1 mol do oxigênio, então fica 32 gramas por mol. Aqui eu tenho 4, aqui fica 4 gramas por mol. E aqui eu tenho 2, fica 32 gramas por mol. Você dê uma olhadinha nesse exercício aqui, tá certo? Essa URL aqui, sobre exercício sobre a lei de Lavoisier. A lei de Proust, lei das proporções constantes, ou definidas ou fixas. Ele diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que participam de uma reação e que são produzidas nesta é fixa, constante e não varia. Eu tenho um exemplo aqui do carbono reagindo com oxigênio, forma 44 gramas. Ó, 12 mais 32, 44. Eu vou e multiplico por 2. 24 com 64. 24 com 64 dá o quê? 2 vezes 44, que é 88. Você observa que a proporção de carbono e oxigênio é 12 para 32. Se eu dividir 12 por 4, fica 3. E 32 por 4 fica 8, dá 3 oitavos. Aqui eu tenho 24 para 64. Se eu dividir por 8, 24 por 8 dá 3. E 64 por 8 dá 8. Então a proporção é a mesma, de 3 para 8. O que garante essa lei? É que a produção do CO2, em qualquer circunstância que ele for produzido, sempre você vai ter a mesma proporção de carbono para oxigênio, ou seja, de 3 para 8. Observe que eu tenho 12 do carbono e 32 do oxigênio. Se você fizer a divisão por 4, fica 3 oitavos. Então, sempre a mesma proporção. Então, toda substância na natureza, ela é regida, as suas quantidades na molécula, regida pela lei de Proust, a lei das proporções constantes. Então, a lei de Proust diz o seguinte: a lei de Proust determina que a proporção dos elementos formadores de qualquer substância pura é constante, independentemente da forma da sua obtenção, ou seja, a sua forma molecular é invariável. Vamos agora dar uma olhadinha na definição aqui que ele deu. Independentemente da origem de uma determinada substância pura, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados entre si na mesma proporção em massa. Ó, aqui o mesmo exemplo, carbono, um oxigênio, formando CO2. Sempre a proporção vai ser de 3 para 8. Dividindo aqui, ó, 3 por 3 dá 1, 1 oitavo. Aqui se eu dividir por 6 por 6 por 6 dá 1, 16 por 6 por 6 dá 1, e aqui seria 16, né? Então vamos dividir tudo por 3. Aqui fica 6 por 3 dá 2, e 16 por 3 dá 16 por 2, no caso é 16 por 2 dá 8, e 6 por 2 dá 3. Eu estou multiplicando por 2, né? Aqui eu multipliquei daqui para cá, eu multipliquei por 3. Então se eu dividir
9 por 3 dá 3. E 24 por 3 dá 8. Então, o CO2 aqui, ele tem uma fórmula que é sempre constante. Assim, qualquer molécula no mundo, qualquer substância, qualquer composto que você for olhar, sempre a proporção dos átomos formadores da molécula ela é constante. Veja esse exercício aqui, essa URL sobre a lei de Proust. A lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas. O que é que diz essa lei? Quando uma massa fixa de um elemento A reage com massa diferente de outro elemento B, dando comporte diferente, as massas de B guardam entre si uma relação expressa de números inteiros e pequenos. Isso aqui é a lei das proporções múltiplas, lei de Dalton. Então vamos ver aqui um exemplo que ele colocou. Eu consigo formar N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5. Aí eu fixei a massa do nitrogênio, 28 gramas. E foi colocar 16 gramas do oxigênio no primeiro composto, N2O. No segundo, se você olhar a massa molar dele aqui, é 2 vezes 16 dá 32. No terceiro é 3 vezes 16 dá 48. No outro é 4 vezes 16 dá 64. E aqui é 5 vezes 16 dá 80. Se você pegar e dividir por 16, por 16, por 16, por 16, por 16, a proporção vai ser de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. O que ele diz aqui? Quando a massa fixa de um elemento A reage com massa diferente de outro elemento B, dando um composto diferente, as massas de B guardam entre si uma relação expressa por números inteiros e pequenos. Está aqui a relação, de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. 16 por 16 dá 1, 32 por 16 dá 2, 48 por 16 dá 3, 64 por 16 dá 4 e 80 por 16 dá 5. Essa é a lei que nós chamamos lei das proporções múltiplas, lei de Dalton. Vamos para a última lei ponderal, a lei das proporções recíprocas, ou lei de Richard-Enzel-Berzelius. Essa lei refere-se à massa fixa MA de um elemento A, que é combinado com as massas MB e MC dos elementos B e C, respectivamente. Se acaso B e C combinarem entre si, usarão as massas M', B' e C', C', de maneira que M', B' sobre M' B e M', vezes P sobre Q. Isso quer dizer o quê? Que elas serão múltiplas dessa massa bem aqui. Olha aqui, ó. Sendo P e Q números inteiros e pequenos. Vamos ver um exemplo aqui. Verificando por meio de experiências, que 6 gramas de carbono com 2 gramas de hidrogênio formam metano. 6 gramas de carbono com 71 gramas de cloro formam tetracloreto de carbono. Foi verificado que 2 gramas de hidrogênio reage com 71 gramas de cloro, formando o gás cloreto. Ora, vamos ver a proporção de 2 para 71. 2 para 71 é igual à massa que foi combinada do carbono com o hidrogênio e do carbono com o cloro. Então, ele teve um produto, o P sobre Q é 1 sobre 1. Então, ele diz exatamente o quê? Que essa massa ou será igual, ou será um produto delas, multiplicando o numerador por P e o denominador por Q. Da forma que esses números são inteiros e pequenos. Qual é a consequência principal dessa lei? A principal consequência dessa lei é o cálculo de equivalente grama e do número de equivalente grama de uma espécie química. Certo? A gente pode ver que isso aqui é a chamada lei de equivalência. Vamos ver aqui, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nos exercícios gerais sobre as 4 leis. Então, finalizando, eu quero dizer para vocês que quando a gente tem uma reação química, essa reação química ela é regida pelas 4 leis, chamadas leis ponderais. A lei do cidadão chamado Lavoisier, lei da conservação da massa, a lei do cidadão chamado Proust, que é a lei das proporções constantes ou definidas ou fixas, a lei do cidadão chamado Dalton, certo? Que é a lei das proporções múltiplas, e a lei dos cidadãos chamado Richard-Enzel-Berzelius, são 3, que são chamadas lei das proporções recíprocas. Essas são as 4 leis ponderais que regem exatamente as massas nas reações químicas.